Olá pessoal, dando sequência então aqui à resolução das questões de língua portuguesa do Chacal. Vamos ter que ler um texto, um trecho do livro mais importante do modernismo, da primeira fase modernista brasileira, né? A fase heróica, a primeira fase modernista, que esse livro do Mário de Andrade, escritor Mário de Andrade, chamado Macunaíma, tudo bem? Então eu vou ler com vocês esse trecho para a gente poder fazer algumas questões que estão relacionadas a esse trecho aí. Vamos lá então, acompanhando. No outro dia, Macunaíma pulou cedo no bar e deu uma chegada até a foz do Rio Negro para deixar a consciência na ilha de Marapatá. Deixou-a bem na ponta de um mandacaru de 10 metros para não ser comida pelas saúvas. Voltou para o lugar onde os manos esperavam e no pino do dia os três rumaram para a margem esquerda da Sol. Muitos casos sucederam nessa viagem por caatingas, rios, corredeiras gerais, córregos, corredores de tabatingamatos virgens e milagres do sertão. Macunaíma vinha com os 2 manos para São Paulo. Uma feita a sol cobrira os 3 manos de uma escaminha de suor e Macunaíma se lembrou de tomar banho. Porém, no rio era impossível por causa das piranhas tão vorazes de que de quando em quando, na luta para pegar um naco de irmã despedaçada, pulavam aos cachos para fora d'água, 1 metro e mais. Então Macunaíma enxergou numa lapa, bem no meio do rio, uma cova cheia d'água. E a cova era que nem a marca de um pé gigante. Abicaram. O herói, depois de muitos gritos por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou inteirinho. Mas a água era encantada, porque aquele buraco na lapa era a marca do pezão do Sumé, do tempo em que andava pregando o evangelho de Jesus para a indiada brasileira. Quando o herói saiu do banho, estava branco, loiro de olhos azuisinhos. A água lavara o pretume dele. E ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas. Seguindo. Nem bem Jiguê, que é o irmão mais novo, né? Percebeu o milagre, se atirou na marcado pezão do Sumé. Porém, a água já estava muito suja da negrura do herói, e por mais que Jiguê esfregasse feito maluco, atirando água para todos os lados, só conseguiu ficar da cor do bronze novo. Macunaíma teve dó e consolou. Olha, mano Jiguê, branco você não ficou não, mas pretume foi-se, e antes fanhoso que sem nariz. Manaap, que é o irmão mais velho, né? Manaap, então, é que foi se lavar. Mas Jiguê esborrifava toda a água encantada para fora da cova. Tinha só um bocado no fundo, e Manaap conseguiu molhar só a palma das mãos e dos pés e das mãos. Por isso ficou negro, bem filho da tribo dos Tapanhumas. Só que as palmas das mãos e dos pés dele são vermelhas, por terem se limpado na água santa. Macunaíma teve dó e consolou. Não se aveste, mano Manaap. Não se aveste não, mais sofreu nosso tio Judas. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que entender aí é que é um livro cheio de simbologias, né? E a gente também não pode ler esse livro assim literalmente, como se o Mário de Andrade estivesse sendo preconceituoso contra o negro, né? Falando que ele mergulhou numa água, saiu branco, e o outro mergulhou e chamando aquelas... Porque eu não sei se vocês entenderam, assim, o que acontece nesse trecho é o seguinte, tem 3 irmãos negros andando, indo para São Paulo, e eles mergulham numa água. O primeiro, que é o Macunaíma, mergulha e sai branco, loiro, do outro lado, né? Sai branco de olhos azuis, loiro de olhos azuis. Só que o negrume, ele fala, né? O pretume, o negrume dele ficou na água. E o outro irmão, quando pulou, já não saiu branco de olhos azuis, saiu bronze, né? Saiu bronzeado, né? E o outro já não tinha mais água para ficar branco, conseguiu só clarear as mãos. Então, quando a gente lê isso, a gente pode pensar, bom, é um livro muito louco, e de fato é. Agora, todo cheio de uma simbologia, porque a primeira fase modernista, ela tinha em mente o quê? Era uma fase que tinha a missão de buscar a identidade do que era o ser brasileiro. E aí você percebe que simbolicamente, né, tem o símbolo da formação das 3 raças brasileiras, né, que é o europeu,
né, que é o Macunaíma quando se torna loiro de olhos azuis. Você tem o índio, que é o bronzeado, né, que é o segundo irmão quando pula. E tem o terceiro, que é aquele que não consegue ficar branco, mas consegue só clarear a palma das mãos, né, que é o negro. Então você tem aí o europeu, o índio, bronzeado e o branco. Então é nessa chave que a gente precisa ler a obra inteira e é nessa chave que é feita a pergunta aí. Olha lá. No contexto da obra, de acordo com as informações textuais, é correto concluir que o trecho contempla a. Uma valorização da natureza brasileira com as personagens descritas de modo caricato. Não, né? Valorização da natureza brasileira, nem pensar. Porque aí a gente poderia até ter, se fosse um trecho talvez romântico da segunda geração, né? Talvez, perdão, da segunda não, da primeira geração, talvez pudesse ser isso, não é o caso, tá? Então, furada. B. Uma tentativa do escritor de reproduzir a linguagem do povo com fidelidade aos seus usos. Olha, cuidado, hein? É uma alternativa errada, mas marota. Porque o que acontece? Quando você lê o Macunaíma, assim como outros livros modernistas da primeira geração, primeira fase modernista, também chamada de fase heróica, né? Você percebe que a linguagem, ela muitas vezes se aproxima do oral, né? Da oralidade, tudo bem? Mas aí, quando ele está falando de reproduzir a linguagem do povo, com fidelidade aos seus usos, jamais. Porque é uma mescla entre a oralidade, a coloquialidade, com a linguagem, que é a linguagem formal. Existe essa tentativa de mescla e não a fidelidade. Não existe uma transcrição literal idêntica, tá? Cuidado com essa alternativa, uma alternativa que pode levar ao erro, principalmente ao aluno que estuda, né? Porque o aluno que estuda e sabe que o modernismo tem essa característica, ele pode se equivocar aí, beleza? Então atenção. C. Fala assim, uma exaltação à figura de Macunaíma com características que o tornam um herói valoroso. Olha, pessoal, Macunaíma, o título é Macunaíma e o subtítulo é O Herói Sem Nenhum Caráter. Então você entende que o Brasil é o Macunaíma. Macunaíma é o Brasil. Mas ele fala sem nenhum caráter para a gente entender, até assim, pensar que não é mau caráter, né? Ele só não tem um caráter ainda formado. Brasil, né? E o Macunaíma. Agora, daí falar que o Macunaíma, em algum momento, ele é visto como um herói valoroso, não, né? É um anti-herói. O Macunaíma é aquele herói negativo, aquele herói que não se forma, né? Falar herói valoroso é forçar a barra feio, beleza? D. Uma passagem fantástica da narrativa. Opa, aí beleza, né? Deu para perceber que quando você mergulha numa água e sai branco do outro lado, é uma narrativa fantástica. Com alusão às 3 raças que miscigenaram e formaram o Brasil. Como eu disse, alternativa boa, alternativa correta. Porque assim, você tem aí as 3 raças, como eu disse, o europeu, o índio e o negro, que se miscigenaram, né? Entre si, houve essa miscigenação, esse caldo cultural, esse caldo racial, étnico, de onde surgiu o povo brasileiro. E lembrando então que essa primeira fase modernista, ela tinha essa busca identitária, de buscar essa questão da identidade do povo brasileiro. Fechou, pessoal? Então é isso aí, um abraço e até a próxima.